Olá, turma. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da corrente alternada. Tá? A partir de agora nós vamos estar entrando no estudo, mais especificamente, dos circuitos de corrente alternada. É um estudo que, num curso de eletrotécnica, é o que mais ocupa tempo no estudo de eletricidade, né? Então, é um assunto bem longo e ele começa a partir de agora e ele só termina na parte dos circuitos trifásicos. Então, é um caminho bem longo, né, com bastante conhecimento a ser agregado. E este assunto, eu costumo dizer que é o que vai diferenciar em muito um técnico em eletrotécnica, um técnico em eletrônica, de um eletricista, né? Então, este conhecimento aqui, além de todos os outros agregados, né, no curso técnico, mas este aqui é o que faz a grande diferenciação. E ele nos ajuda a explicar algumas coisas, né, que fogem do senso comum que acontecem no circuito elétrico. Então, várias coisas que a gente estudou, ou que vocês estudaram ao longo da primeira e segunda série, que tratam especificamente das leis de Ohm e as leis de Kirchhoff, né, ainda são aplicadas aqui. Mas temos alguns fenômenos um pouco diferentes, visto que vamos ter mais elementos no circuito e o comportamento da corrente ele vai ficar um pouco diferenciado, tanto da corrente quanto da tensão. E esse é o nosso foco, né? Entender bem esses circuitos, podermos calcular esse tipo de circuito, resolver problemas com esse tipo de circuitos e transpor isto para aplicação prática, né? Então essa aqui é a nossa ideia. Então por isso que esse é o assunto, como eu disse, mais longo, né? Com mais conhecimento a ser agregado e vai exigir muita atenção por parte de todos vocês, tá? Então vamos começar, pessoal, retomando algumas coisas que nós já conhecemos, né? Inicialmente nós vamos tentar entender como é que é o comportamento de elementos puros em corrente alternada. O que é elemento puro? Tá? São três tipos de cargas básicas. Desses três tipos, nós estudamos esses três já de maneiras diferentes. Alguns são velhos conhecidos de vocês. Tá? O primeiro deles é a resistência elétrica, ou o próprio resistor, conhecida na corrente alternada como uma carga do tipo R, tá? R de resistiva. E aqui temos os símbolos, né, já conhecidos nossos, da resistência elétrica num circuito elétrico. Vale lembrar que a resistência ela se comporta de forma idêntica em corrente alternada e corrente contínua. Então, já dá para adiantar uma coisa, que não é o resistor o nosso problema. O resistor, ele vai, e corrente alternada e contínua, para ele é tudo igual. Temos o capacitor, que é conhecida como a carga do tipo C, né? Então, o capacitor, né, representado, esse é o símbolo dele, que representa duas placas paralelas. Lembrando que o capacitor é o equipamento elétrico que armazena energia na forma de campo elétrico. E temos o terceiro elemento, que é a bobina, né, conhecido como carga do tipo L, L de indutiva. Então aqui é o símbolo de bobina, né? Esse é um dos símbolos de bobina utilizados em circuitos elétricos. Bobina, ou indutor, na realidade, né, é o elemento que armazena energia na forma de campo magnético. Então, olhem só, o primeiro, na realidade, ele tem o princípio dele baseado principalmente no efeito Joule, dissipação de calor, armazenamento de campo elétrico, armazenamento de campo magnético. Basicamente, são esses três tipos de elementos. Na aula de hoje, nós vamos retomar um pouquinho da carga tipo R e o nosso foco é a carga do tipo C. Antes da gente entrar aqui, propriamente dito, eu vou chamar
o software Multisim, que é um simulador de circuitos elétricos. Talvez algum de vocês já utilizaram até na própria disciplina de eletricidade. Então, vou chamar aqui o Multisim para nós dar uma olhada no comportamento da corrente elétrica e da tensão num circuito puramente resistivo. Tá aí, ó. Tem que dar o nosso Multisim. Aqui está o circuito que eu quero, tá? Então aqui, ó, pessoal, nesse circuito aqui, o que nós temos? Aqui nós temos um amperímetro, tá? Ligado em série com o circuito. Temos essa resistência de 10 ohms, que é a minha carga, tá? É a minha resistência de carga. É para ser um circuito série. Na realidade era para ser um circuito apenas de um elemento, tá? Apenas desse resistor. Temos aqui um voltímetro em paralelo com esse resistor para medir a tensão. E esse resistor aqui que está em série, tá? O circuito mesmo, ó, é formado aqui por um gerador de funções que estou usando como fonte, amperímetro em série, esse resistor aqui, tá? Essa resistência de carga que fecha o circuito. A função deste resistor R2 de 0,01 ohms, vejam que é uma resistência bem baixinha, para não interferir no circuito. A ideia dessa resistência é ela servir de shunt, é um resistor de shunt, tá? O que é esse resistor de shunt? É uma técnica utilizada, tá, para se medir correntes elétricas. Tá? Isso aqui é utilizado, era muito utilizado em circuitos de corrente contínua, quando se precisava medir grandes correntes. Porque o equipamento amperímetro, ele tem uma limitação de corrente máxima. Tá? Dificilmente vocês vão encontrar amperímetros de correntes maiores do que 20 amperes. Tá? Tanto em corrente alternada quanto em corrente contínua. Então, há algumas técnicas que são utilizadas para se ampliar a escala do equipamento. Tá? Essa técnica que eu estou utilizando aqui não é para ampliar escala, e sim para que eu possa pegar a forma de onda da corrente. Tá? Eu quero aqui, com esse resistor, saber como se comporta a corrente nesse ponto do circuito. Que na realidade é a mesma corrente que passa no resistor R1, que é a minha carga. Tá? Então esse resistor, em termos práticos, ele poderia ser desconsiderado do circuito. Porém, eu estou usando ele como, entre aspas, um sensor de corrente. Tá? Por isso que ele tem um valor muito baixo. Então o que eu vou fazer aqui, ó, esse gerador de funções está ajustado para uma forma de onda senoidal. Se vocês olharem aqui. Aqui está uma frequência inicial de 10 Hz. Eu posso ajustar em tempo real essa frequência. E aqui a amplitude, pessoal, diz que 141,43 volts VP aqui, volts de pico. Então essa aqui é uma tensão de pico, tá? Essa tensão de pico, se vocês dividirem por raiz de 2, vai dar aproximadamente 100 volts, tá? Eficaz. Então o que eu quis fazer com esse gerador de funções? Eu quero aplicar 100 volts eficazes neste resistor de 10 ohms aqui, tá? E vamos controlar a corrente. Tá? Então essa aqui é a minha intenção com este circuito. E aqui tenho conectado, ó, por isso que esse shunt, né, eu tenho conectado aqui um osciloscópio. O osciloscópio é o equipamento utilizado para se medir, ou melhor, medir no mesmo equipamento tensão e frequência, ou tensão e tempo, né, o período de uma onda. Mostrar a forma de onda também. Então é um equipamento muito utilizado principalmente em eletrônica, tá? Então o que eu fiz aqui, ó? O osciloscópio, estou usando 2 canais, tá? Tem o canal A e o canal B. O canal A é essa ponteira vermelha aqui, ó, bem à esquerda. Estou medindo a tensão sobre o resistor R1, tá? Que é a tensão na carga. Vai me mostrar a forma de onda na carga. Este outro canal, o canal B, está com a ponteira verde, está medindo a tensão sobre o resistor R2. Só que lembrando, essa tensão vai se refletir na
forma de onda da corrente de fato, tá? Então, com um canal estou medindo tensão e com o outro canal estou verificando a forma de onda da corrente, tá? Então vamos fazer o seguinte, vou acionar o circuito, tá? Aqui, ó, em tese, dá aproximadamente 100 volts aqui, ó. Tem uma queda de tensão nesse resistor, claro, né? Por isso que eu botei bem baixinho o valor, para não interferir tanto, mas está interferindo. Então é como se fosse, cara, 100 volts, tensão aplicada no resistor R2 e aproximadamente 10 amperes no circuito. É a corrente do circuito. E agora eu vou chamar o osciloscópio e mostrar uma coisa para vocês, ó. A forma de onda vermelha é a que vem da ponteira vermelha do osciloscópio, que é a ponteira da tensão, a ponteira sobre a carga. Então, olhem só, esta é a forma de onda da tensão, tá? E a verde é a forma de onda da corrente. Vejam só, tensão e corrente começam juntas, atingem o pico máximo juntas, voltam para zero juntas, atingem o pico máximo negativo juntas, voltam para zero juntas. Então, traduzindo, não há defasagem entre tensão e corrente. Então, ambas estão andando juntas. Então, se diz o seguinte, que o resistor ele não cria ou não gera defasagem para a corrente ou para a tensão. E isso independente da frequência, pessoal. É por isso que o resistor ele se comporta de forma idêntica, tanto em corrente contínua quanto alternada. Eu vou alterar a frequência aqui, ó. Em vez de 10 Hz, vou botar 60 Hz. Notem que vai aumentar o número de ciclos, mas não há defasagem, tá? Mesmo assim, não há defasagem. Vou mudar aqui o período do osciloscópio, ó. Vejam bem. Tensão e corrente continuam andando juntos. Eu posso aumentar aqui para 60 kHz, tá? Vou aumentar aqui o período diminuir o período do osciloscópio. Vejam bem, ó. Ainda assim, tensão e frequência continuam andando juntos. Então não há defasagem, tá? Então esse é o ensinamento importante que eu quero trazer a partir disso aqui, tá? Resistor não defasa a corrente. Eu vou voltar aqui para as condições iniciais, tá, pessoal? Para preparar para o outro experimento que nós vamos fazer depois aqui, tá? Então só vou mudar aqui rapidamente. Beleza, tá? Então vamos voltar para a nossa apresentação. Então com isso, pessoal, para facilitar um pouco a análise de circuitos elétricos, nós utilizamos na corrente alternada um artifício conhecido como diagrama fasorial. Tá? Esse diagrama fasorial ele nos fornece duas informações importantes. Tá? Aliás, mais de uma informação importante. A primeira delas ela nos fornece um módulo do valor de pico. No nosso caso, a partir de agora, não vamos usar valores de pico. Nós vamos começar a usar apenas valores eficazes. Esse método pode ser usado para os valores eficazes também, que funciona, tá? Então aqui, ó, nós representamos como é o comportamento em termos de atraso ou adiantamento das grandezas elétricas envolvidas no circuito. No nosso caso aqui, tensão e corrente para uma resistência, tá? Então aqui, ó, ao invés de se fazer o desenho da senoide, que seria o mais adequado, tá? Mas é algo trabalhoso, se opta em usar o diagrama fasorial, tá? Então a primeira grandeza que nós estamos representando aqui é a tensão, que no caso aqui a tensão ela é para nós a referência do circuito, tá? É um circuito série, a tensão é a nossa referência. Então fazemos o seguinte, ó, representei a tensão com o seu
módulo de valor, né? Vamos supor que se fosse 100 volts, eu representaria uma reta no ângulo zero, seria o ângulo zero na origem, como se fosse a tensão. Então, uma reta de tamanho proporcional ao da tensão, tá? E isso aqui, ela estando no ângulo zero, significa que ela começa no instante zero em zero, tá? Então, esse diagrama fasorial, na realidade, ele é parecido com um vetor, tá? Mas, porém, é como se fosse, entre aspas, um vetor que gira, e gira no sentido anti-horário. E esse girar no sentido anti-horário, à medida que o tempo passa, ele estaria escrevendo a senoide, tá? Então aqui, ó, vamos supor que esse fasor ele girasse até o ângulo 90 graus, seria equivalente ao pico máximo de tensão. Quando ele voltasse aqui e estivesse no ângulo 180 graus para o lado contrário, estaria em zero. Quando ele girasse e chegasse aqui embaixo no ângulo de 270 graus ou menos 90, estaríamos com o máximo negativo, ou pico negativo. Quando voltasse para o ângulo zero, voltaria para zero. E começaria novamente um novo ciclo. Então, o giro do fasor projetaria a senoide. Tá? Então é mais prático para nós desenhar um fasor do que ficar desenhando senoides. E o da corrente, pelo fato de ser um resistor, a corrente começa e termina junto com a tensão. Então as duas grandezas estão andando juntas. Então acontece a mesma coisa para a corrente. Tá? Por isso que o fasor da corrente está sobre o fasor da tensão. Tá? Este ômega aqui ele representaria a frequência angular de giro dos fasores. Está correlacionado com a frequência. Tá? Lembrando que o ômega é 2πf. Tá? Então, esse ômega ele demonstra o sentido de giro do fasor, que normalmente é sentido anti-horário, para poder escrever a senoide. E o valor dele é 2πf. Então a defasagem entre tensão e corrente é 0 grau, ou o φ é igual a zero. Isto para a resistência. Tá? E o cálculo da corrente elétrica, para resistência elétrica, né, no caso, é a nossa velha e boa lei de Ohm. Tá? Lei de Ohm que nós tínhamos lá da corrente contínua. Então, para o resistor, a lei de Ohm ela continua intacta, tá? Ela vale, continua valendo. Mas vejam bem, pessoal, apenas quando nós temos apenas o resistor no circuito. Tá? Então, se vocês tiverem um valor eficaz de tensão e tiverem uma resistência, vocês vão ter a corrente eficaz sempre. Tá? As coisas começam a mudar quando a gente começa a trabalhar com o capacitor. E tem a ver com o comportamento dele já em corrente contínua. Tá? Por isso que nós vamos chamar de novo o multisim. Tá? Vamos fazer aqui um novo experimento. Porém agora utilizando vamos parar esse experimento antigo, né? Porém agora usando o capacitor. Tá? Aqui, pessoal, nós temos um circuito para demonstrar o que a gente chama de carga e descarga do capacitor. Tá? Então aqui temos uma fonte de 100 volts, aqui tem uma chave, né, de duas posições, como se fosse um interruptor paralelo. Né? Então eu posso selecionar a posição que eu vou utilizar na chave. Aqui temos um resistor de 10 kΩ, esse resistor está propositalmente colocado em série, porque eu quero demonstrar a carga do capacitor. Se não tivesse esse capacitor, ele iria se carregar, esse resistor ele seria se carregar de forma quase que instantânea. Então não poderíamos enxergar aquilo que nós queremos ver para poder entender esse funcionamento do capacitor e depois em corrente alternada. Tá? Essa chave aqui também está ligada, a outra posição está ligada para a terra, né? Que na realidade está ligando com o próprio capacitor. Esse formato aqui que eu dei para esse circuito é para demonstrar o comportamento dele na hora de carregar. O que seria isso? Ligar o capacitor à fonte, né? Para ver como é que se comporta a corrente e a tensão dele. E depois que ele estiver carregado, eu vou mudar a chave de posição
para fazer a descarga. O que é descarga? No momento que o capacitor carregado, ele tem um polo positivo e um polo negativo, similar como se fosse uma fonte, tá? Mas uma diferença, ele não é uma fonte, ele tem um valor finito de cargas dentro dele. Então, enquanto tiver esse desequilíbrio de cargas, vai ter corrente. Na hora que cessar esse desequilíbrio, a corrente cessa. Aí a gente diz que o capacitor descarregou, tá? Então aqui, vou colocar o nosso circuito a rodar, tá? Vejam bem, está na posição de descarga ainda, né? Então o capacitor está sem carga, aqui tem mostrando 1 nanovolt. Isso aqui é do experimento anterior que sobrou. Então isso aqui é um resquício de carga no capacitor. Dá para se considerar isso aqui zero, tá, pessoal? E agora eu vou mudar para a posição que vai ligar o circuito, né? Circuito série, resistor, capacitor, à fonte. Então, liguei a fonte. Vejam bem, começa a ter corrente, ó, a corrente está caindo, né? E a tensão está subindo. O que significa isso? À medida que a corrente cai, o capacitor está adquirindo carga. Então, olhem bem, inicialmente quem apareceu primeiro no circuito foi a corrente e não a tensão, tá? No capacitor. Então o capacitor está adquirindo tensão e a corrente, à medida que o tempo passa, está caindo, tá? E quanto mais próximo vai chegando a tensão dos 100 volts, mais baixa vai ficando a corrente, tá? Até se chegar num ponto em que a corrente vai praticamente chegar a zero e a tensão do capacitor vai atingir aproximadamente a tensão da fonte, tá? Teoricamente se diz que no infinito vai se atingir porque demora muito tempo, tá? Então vejam bem, o capacitor está adquirindo carga, né? E a corrente caindo. Esse resistor que eu coloquei em série, ele é conhecido também como resistor de amortização. Então ele está amortecendo a corrente que está indo para o capacitor, tá? Então isso é uma coisa importante, pessoal. Se nós não tivéssemos essa resistência, o capacitor adquiriria essa carga quase que instantaneamente. E adquirir essa carga instantaneamente é como se bem no início, imagine, no momento que fechou a chave, no exato momento, é como se nós tivéssemos quase que um curto-circuito. Então teríamos um deslocamento quase que instantâneo, né, de muitas cargas para o capacitor. Tá? E do ponto de vista elétrico, é quase como se fosse um curto-circuito, embora não fosse. Tá? Então vejam bem, aqui vai demorar um pouquinho mais, tá, pessoal? Para que ocorra a total carga deste capacitor. Tá? E vejam bem, a corrente cada vez menor. Tá? Então quanto mais carga o capacitor adquire, menor fica a corrente. Tá? Tanto que vai chegar daqui a pouco, vai cair para baixo da casa de 1 mA. Tá? Olha só, pessoal, eu dei uma adiantada aqui no circuito, tá? E agora vejam bem, a tensão está quase em 100 volts e já quase não tem mais corrente no circuito, tá? Então aqui, ó, nessa condição a gente está quase podendo dizer que o capacitor está totalmente carregado, tá? Então praticamente não tem mais corrente e a tensão é máxima no capacitor, praticamente a tensão da fonte. Nessa condição, que seria a condição normal do capacitor, ele já está se comportando como se fosse uma chave aberta, como se ele estivesse abrindo o circuito. E o capacitor, de fato, ele é uma chave aberta, ele é um elemento isolante no circuito. Ele tem esse deslocamento de cargas por causa da questão das placas paralelas dele. A placa metálica, as duas placas metálicas inicialmente sem carga, no momento que a gente introduz uma diferença de potencial, ao deslocamento de cargas de uma placa para outra. É isso que acontece. Na hora que esse deslocamento de carga cessa,
né, ou satura o capacitor, então nós temos corrente zero no circuito. Agora nós vamos fazer o experimento contrário. Agora eu vou mudar de posição a chave, tá? E vou passar a descarregar o capacitor. Porque como assim descarregar? Aqui em tese é um polo positivo, agora aqui negativo. Se a gente passar a chave para cá, olhem só, nós vamos fazer com que a corrente circule no sentido contrário aqui por esse amperímetro e vá para o polo negativo, ou seja, vamos fazer com que as cargas elétricas voltem para a posição de origem do capacitor. Então vamos fazer isso a partir de agora. E olhem só, inicialmente a corrente é máxima no capacitor, porém negativa agora. Isso significa que a corrente está fluindo no sentido contrário. Tá? E está descarregando o capacitor. Tá? Então, em tese, o tempo para carregar um capacitor é o mesmo tempo para descarregar. Tá? Então, vejam bem, antes da tensão começar a cair, a corrente já era máxima no capacitor, na hora que eu fechei a chave. Então, vejam bem, isso que eu quero salientar. O capacitor, quando nós inserimos tensão nele, antes mesmo da tensão começar a surgir, subir nele, primeira coisa é ter corrente. Quando a gente vai descarregar ele, a primeira coisa também é ter corrente, antes de começar a cair a tensão. Então, vejam bem, o capacitor ele cria uma condição tal que a corrente se manifesta antes. Ou seja, a corrente sempre aparece antes do que a tensão no capacitor. Tá? Seja para aumentar, seja para diminuir a tensão. Então a corrente sempre está na frente. Tá? É isso que eu quero deixar para vocês com relação ao capacitor. Tá? Então vamos voltar lá para a nossa apresentação. Tá? Então aqui isso aqui é um resumo, pessoal, do capacitor, tá? Em corrente contínua. Então, na hora que a gente liga ele, ó, coloca ele em carga, então ele faz uma curva parecida com essa, ó. Então, à medida que o tempo passa, ele vai adquirindo carga, adquirindo carga, adquirindo carga, até praticamente adquirir a tensão da fonte, tá? E a corrente acontece o contrário, ela tende a vir lá do infinito e começa a cair tendendo a zero. Tá? Existe uma posição especial aqui, só por curiosidade, ó, que neste ponto aqui, e talvez vocês já viram em eletricidade 2, esse ponto aqui é o ponto onde o capacitor atinge 2/3 da tensão da fonte. Tá? Esse ponto é conhecido como, acontece no instante de tempo que equivale ao produto entre a resistência e a capacitância, ou também conhecido como constante de tempo RC. Então esse tempo RC ele é utilizado para, como é sempre fixo num capacitor, num conjunto capacitor-resistor, ele é utilizado para fazer ajustes de temporização, por exemplo, em temporizadores eletrônicos, sistemas com minuterias. Então, alguns circuitos elétricos, eletrônicos que precisam de uma geração de uma frequência de clock. Então, esse tempo RC ele é bem utilizado para isso, tá? Porque é bem conhecido. Na descarga, ocorre o contrário, né? Então, quando ocorre a descarga, o capacitor tem inicialmente tensão. A tensão inicial é a tensão da fonte, tá? E ele começa a descarregar, tendendo a chegar a zero. Tá? E a corrente ela flui no sentido contrário, ela é negativa. Tá? Porque ela está saindo do capacitor, saindo da placa positiva dele. Tá? E aquela constante RC ela ocorre no capacitor quando em descarga, quando atingir 1/3 do valor da tensão da fonte, ou 1/3 da tensão original na hora que ocorreu a descarga. Né? Então, ela também é a constante de tempo RC. Ela é a mesma constante de tempo que tem lá para a carga, só que aqui a tensão é 1/3, tá, pessoal? Então, aqui, ó, como podemos ver, quando vai se manifestar uma carga ou uma descarga do capacitor, quem surge primeiro sempre é
no capacitor é a corrente, tá? Então, traduzindo, corrente está adiantada. E agora nós vamos ver o comportamento do capacitor em corrente alternada, tá? Então vamos lá, vamos chamar nosso circuito novamente. Vamos aproveitar esse circuito aqui do resistor, tá? O que eu vou fazer? Eu vou remover o resistor, vou colocar agora opa, faltou fazer a transição aqui, tá, ok? Agora removi o resistor, vou colocar um capacitor, tá? Vamos rotacionar aqui ele para ficar na posição certa. Vamos trocar o valor dele aqui, vou colocar ali de 1000 microfarads, 1000 micro, 1000 U, tá? E vou conectar ele no lugar que estava aquele resistor, tá? Ah, difícil aqui. Bom, foi. Vamos centralizar melhor aqui o circuito. Tá aí o nosso circuito, tá, pessoal? Tem que parar o circuito anterior, senão ele não consegue simular aqui, tá? Então vamos lá. Olhem só o que eu vou fazer, tá? Eu vou colocar aqui inicialmente, agora aqui o circuito é um circuito de corrente alternada, tá? Então aqui o amperímetro e o voltímetro são de corrente alternada, temos nosso resistor de shunt novamente, para mostrar como é que fica a forma de onda da corrente, tá? A tensão aqui continuei com 141,43 volts de pico, que vai ser mais ou menos 100 volts eficazes, tá? E eu vou começar aqui, ó, colocando uma corrente, uma frequência de aproximadamente 0 Hz, tá? Aqui 0 FHz, 0 femtohertz, tá? Que é equivalente a 10 a menos 15, tá? E vou botar a rodar o circuito. Isso aqui está em regime contínuo. Vejam bem, é como se fosse corrente contínua, pessoal. E como os nossos elementos são de corrente alternada, tanto o amperímetro quanto o voltímetro, estão dando valor zero. Tá? Valor zero por quê? Porque o capacitor em corrente contínua, ele se comporta como uma chave aberta. Então nós não temos, é como se o circuito tivesse parado. Tá? Agora observem o que acontece quando eu começo a aumentar a frequência, pessoal. Olhem só a mágica. Tá? Aumentei a frequência, temos um valor de corrente, tá? Temos uma tensão temos uma tensão no nosso capacitor, né? 100 volts, e temos uma frequência aqui, ó, uma corrente, tá? Vou começar a aumentar essa frequência. Vejam o que começa a acontecer com a corrente. Percebo que a corrente está aumentando, tá? De agora já está em 3,15 amperes. Aumentei para 6 Hz 3,78. 7 Hz 4,4. E vai aumentando. E olhem só, pessoal. Que negócio bem interessante, tá? Temos uma grandeza elétrica que também gera oposição à passagem da corrente elétrica. Que quando a frequência é zero em corrente contínua, ela é como se fosse infinita. E à medida que a gente vai aumentando a frequência, aqui eu vou botar 60 Hz agora, ó, foi para 37,8 amperes. Então o que acontece? À medida que a gente vai aumentando a frequência,
a corrente está aumentando. Então significa que essa grandeza está dando facilidade para a passagem da corrente. Então quanto maior a frequência, mais corrente está passando. Ou seja, essa grandeza está diminuindo. Ela está facilitando a passagem da corrente. Se fosse uma resistência elétrica, a gente estaria dizendo que a resistência estaria caindo. Mas se nós lembrarmos, a resistência não muda com a frequência. Então tem uma outra grandeza aqui que está alterando. Ó. Vou botar 100 Hz agora. 100 Hz deu 63,03 amperes. Tá? Isso é uma coisa. Tá? A outra coisa que eu quero mostrar para vocês, vou voltar para 10 Hz aqui. Tá? Vou chamar o nosso osciloscópio. Olhem só como é que está o comportamento da tensão em relação à frequência, à corrente. Tá? A forma de onda vermelha é a forma de onda da tensão. A forma de onda verde é a forma de onda da corrente. Tá? E olhem só como é que está a corrente. A corrente ela está começando antes. Então, quando a tensão está em zero, indo para o semiciclo positivo, a corrente já está no máximo do semiciclo positivo. Então, significa dizer que a corrente está adiantada. Ó. A corrente chega antes em zero aqui para se encaminhar para o semiciclo negativo. A tensão estava lá no positivo ainda. Tá? E quando a corrente atingiu o máximo negativo, aí a tensão está em zero. Então, traduzindo, a tensão está correndo atrás da corrente. A tensão está sempre atrasada em relação à corrente. Então aqui o correto é dizer que o capacitor em corrente alternada está adiantando a corrente e vejam bem, ó, dá exatamente um ângulo de, se vocês olharem aqui, ó, a posição, ó, supondo que aqui a tensão atingiu o máximo a 90 graus, é 90 graus, uma defasagem de 90 graus, tá? Ou de meio semiciclo. E vejam bem, ó, quanto mais a gente... Ó, independente da frequência, ó, a defasagem se mantém. Tá? Então essa defasagem acaba continuando. E outra coisa importante, vejam como a corrente aumenta com o aumento da frequência. Tá? Então, assim, ó, é uma grandeza. Então, essa grandeza que a gente não conhece ainda, vamos chegar lá nela, né? Ela depende da frequência. Quanto maior a frequência, menor ela fica, para poder aumentar a corrente. A outra coisa importante, pessoal, ela depende também, ó, de outra grandeza. Ó. Vamos mudar a nossa capacitância, eu vou diminuir ela. Tá? Em vez de 100 microfarad, vamos mudar ela para 10 microfarad. Possivelmente o circuito vai pedir para reiniciar ele. Ó. Vamos reiniciar. Vejam, ó, a última corrente era de 19,54. Olha o que aconteceu com a corrente agora. 0,19. Tá? Então, depende da capacitância também. Tá? Quanto maior a capacitância, menor esse valor. Quanto menor a capacitância, maior o valor também. Tá? Então, uma grandeza que ela é uma grandeza inversa. Né? Se a gente aumenta a capacitância, o valor fica menor ainda. Se aumenta a frequência, fica menor. Tá? Mas, apesar disso, ó, nossa, tem corrente ficou pequena agora. Ó, tem que aumentar a escala. Apesar disso, nós ainda percebemos que a defasagem ainda continua de 90 graus. A defasagem não mudou. Tá? Então vamos voltar lá para o nosso PowerPoint e ver que grandeza é essa. Tá? O que aconteceu neste circuito aí que... Então, bem, aqui, ó, esse é o circuito que nós tínhamos, né, pessoal? Então, quando ele está ligado em corrente alternada, vai ter uma corrente elétrica. Né? E nós percebemos que a corrente é limitada por uma grandeza aqui desconhecida. E essa grandeza depende da frequência. Tá? O que significa isso? Se a frequência estava aumentando, essa grandeza começa a diminuir
e a corrente aumenta. Tá? Então, aumenta a frequência, aumenta a corrente. Diminui a frequência, diminui a corrente. Mas é uma grandeza que está... Essa frequência está alterando uma outra grandeza aqui. Tá? Se vocês olharem essa equação aqui, é a base, né, seria a base da lei de Ohm. Para poder se calcular uma corrente. E essa grandeza que é alterada pela frequência se chama XC, reatância capacitiva. Tá? E a unidade dela no sistema internacional é o ohm. Tá? É a mesma unidade de resistência. E importante, pessoal, essa grandeza só existe para capacitores em corrente alternada. Não existe para corrente contínua. Tem que ficar bem claro isso. Tá? Então, significa dizer que corrente, né, é U sobre XC. Esta aqui é conhecida como lei de Ohm para capacitores em corrente alternada. Essa aqui, então, é uma variante da lei de Ohm, mas ela só existe para capacitores em corrente alternada. Tá? Então, essa é uma observação muito importante. Tá? E o tal do XC, a reatância capacitiva, ela depende, né, ela é o inverso da frequência angular, do produto da frequência angular vezes a capacitância. E a frequência angular é 2πf. Tá? Então o XC é o inverso de 2πfc. Então significa o seguinte, ó, se eu aumentar a frequência, eu estou diminuindo esse 1 por um valor cada vez maior, então o XC fica cada vez menor. Se a gente aumentar a capacitância, estamos dividindo 1 por um valor cada vez maior, o XC também fica menor. Então é uma função inversa. Tá? Quanto maior a frequência, menor a reatância capacitiva. Se a reatância capacitiva é menor, a corrente fica maior. Tá? Então aqui um resumão. Ó. Quanto maior é a frequência, menor é a reatância capacitiva e maior é a corrente. Quanto menor a frequência, maior é a reatância capacitiva, menor será a corrente. A menor corrente possível para um circuito com capacitor, tá, é quando o XC, né, é quando a frequência é zero, porque o XC vai ser infinito. Vejam bem, se a F for zero, se a frequência for zero, o produto, né, da parte de baixo da equação vai dar zero. 1 sobre zero dá infinito. Então, equivalente a um circuito aberto. Então, um circuito desses aqui, com frequência zero, a corrente é zero. E o diagrama fasorial para capacitores em corrente alternada, tá? De novo aqui, ó, temos representando o eixo, né, de rotação do fasor, né, o ponto central dele, do qual ele vai girar. Então temos o seguinte, a corrente elétrica é o primeiro elemento que surge, tá? Porque a corrente está adiantada. Então vejam bem, ó, a projeção da corrente aqui, ó, vai dar exatamente nesse ponto. Então no instante zero, a corrente já é máxima. Por isso que ela está apontando para cima aqui, ó. Se nós tracejássemos fizéssemos um tracejado aqui, ó, daria exatamente nesse ponto. Tá? Então a projeção do fasor dá o ponto inicial de início da corrente no gráfico. Tá? E a tensão nesse mesmo instante é zero. Né? Então enquanto a tensão é zero, a corrente já é máxima. Tá? Então a tensão vai ser máxima quando a corrente estiver em zero, se encaminhando para o semiciclo negativo. Seria aqui, ó, no ângulo 180 graus. Ó. Então a corrente aqui estaria em zero e a tensão seria máxima. Então, traduzindo, a corrente está sempre adiantada em relação à tensão num circuito capacitivo. Essa informação, pessoal, é muito importante para nós. Tá? No circuito de corrente alternada capacitivo, a corrente sempre está adiantada em relação à tensão. Então a defasagem entre tensão e corrente é de 90 graus, ou φ igual a 90 graus ou 90 positivo. Ou seja, a corrente está adiantada de 90 graus em relação à tensão. Tá?
Agora nós vamos fazer alguns exemplos de problemas envolvendo capacitores em corrente alternada. Tá? Então aqui o primeiro exemplo, um capacitor de 150 microfarad está ligado a uma fonte de 24 volts, 60 Hz. Determine sua reatância capacitiva e a corrente exigida. Então os dados que nós temos são esses. Tá? A capacitância do capacitor está 150 microfarad, nós temos que passar para farad, né? Então vai ficar 150 vezes 10 a menos 6, tensão 24 volts e frequência 60 Hz. A resolução deste problema, utilizamos a equação para cálculo da reatância capacitiva, 1 dividido por 2πfc. Então substituímos na equação os dados, né? 1 dividido por 2π vezes 60 vezes 150 vezes 10 a menos 6. E nós obtemos um valor de reatância capacitiva de 17,68 ohms. O cálculo da corrente, lei de Ohm para capacitores em corrente alternada, U sobre XC, 24 dividido por 17,68, e temos então uma corrente de 1,36 amperes. Tá? Vejam que não é complicado, pessoal. Eu quero chamar a atenção o seguinte, ó, na hora de fazer esta equação aqui, ó, temos duas maneiras de resolver isso, tá? E uma delas, às vezes, pode dar problema. Quando vocês fizerem 1 dividido por este valor, coloquem esta parte de baixo entre parênteses, tá? Para que não ocorra um erro na calculadora de fazer o 1 dividido por 2 só. Tá? E lembrando, o π aqui ele é multiplicado, né? É 2 vezes π. E outra observação importante, tentem utilizar o π da calculadora, não abreviem pelo 3,16, porque às vezes podem, dependendo do valor de frequência que está se utilizando ou de capacitância, pode dar uma diferença bem grande no valor final da resposta, tá? Embora normalmente não se dê muito errado para valores pequenos, né? Mas para valores grandes de frequência e capacitância, sim, dá problema, dá um valor alterado, tá? Outra técnica, pessoal, que vocês podem utilizar em vez de fazer o 1 dividido aqui, ó, é usar aquela tecla da calculadora, o x na menos 1. Colocar tudo isso aqui, ó, sobre parênteses, entre parênteses, desculpa. Inicialmente, coloca, abre parênteses, 2π vezes 60 vezes 150 vezes 10 na menos 6, fecha parênteses, e usem aquela função x na menos 1 da calculadora, ou dependendo da calculadora de vocês, ela é 1 dividido por x. Vocês vão ter que chegar exatamente nesse resultado. Tá? Que eu até prefiro utilizar essa técnica, já que a calculadora tem esta função. Tá? Então vamos passar por exemplo 2. Um capacitor exige uma corrente elétrica de 2 amperes quando ligado a uma fonte de 220/50 Hz. Determine a capacitância do capacitor. Então temos como dados aqui a corrente de 2 amperes, tensão 220 volts e frequência 50 Hz. Primeira coisa, pessoal, nós temos que calcular o XC. Tá? Mas aqui o XC nós não temos a capacitância dele. Né? Até a capacitância que está se pedindo justamente como um problema. Então aqui, pessoal, nós temos que ver como determinar o XC. A gente sabe que a lei de Ohm para capacitor é U sobre XC. Então vamos isolar o XC. Então é trocar o XC pelo I. Então XC é U sobre I. Então teremos 220 volts dividido por 2 amperes, que vão dar 110 ohms de reatância capacitiva. A gente sabe que a reatância capacitiva é 1 sobre 2πfc. Temos que isolar agora o C. Tá? E esta equação aqui é bem legal de fazer essa troca. Aqui eu quero determinar a capacitância, eu posso trocar cruzado aqui, ó, o XC pelo C. Tá? Fiz a inversão. Tá? E aí substituímos. 1 dividido por 2π vezes 50 vezes 110 vai nos dar 28,94 vezes 10 a menos 6 farad, que é a mesma coisa que 28,94 microfarad. Tá? Então está aqui a nossa capacitância do capacitor. Exemplo 3. Em uma frequência senoidal
um capacitor de 25 microfarads atinge o valor de reatância capacitiva de 300 ohms. Então, na realidade, quer saber em que frequência, né, esse capacitor atinge essa reatância capacitiva. Então, os dados que nós temos é a capacitância e a reatância capacitiva. Sabemos que reatância capacitiva é 1 dividido por 2πfc. Mesma coisa, ó, trocamos cruzado aqui, tá? Então vai ficar F igual a 1 dividido por 2πfc. Desculpa, 1 dividido por 2πxcvc. Então vai ficar 1 dividido por 2π vezes 300 vezes 25 vezes 10 a menos 6. Isso vai nos dar uma frequência de 21,22 Hz. E o exemplo 4, que é um exemplo um pouquinho mais complexo, né, um pouco mais completo. Calcule a tensão e a frequência necessárias para que um capacitor de 2.500 nanofarad exija uma corrente elétrica de 12 mA de uma fonte senoidal. Sua reatância exigida é de 20 kΩ. Faça o diagrama fasorial de tensão e corrente. Então aqui temos algumas coisas arbitrárias, ó. A gente quer que ele exija 12 mA e a reatância tem que ser de 20 kΩ. Né? Então essas são questões obrigatórias aqui. Então os dados que nós temos, né? Capacitância, 2.500 nanofarad, que dá 2.500 vezes 10 a menos 9. Corrente 12 mA, 12 vezes 10 a menos 3. E reatância capacitiva, 20 kΩ, 20 vezes 10 a 3. Então a primeira coisa vamos calcular a tensão, que é um dos elementos que é pedido ali. Né? Tensão é corrente vezes reatância capacitiva, né? Modificando a lei de Ohm ali. Então vai ficar 12 vezes 10 a menos 3 vezes 20 vezes 10 a 3, que vai nos dar uma tensão de 240 volts. A frequência, a gente já viu essa equação nas questões anteriores, né? Então, 1 dividido por 2π xcvc. Então, substituindo, né? 1 sobre 2π vezes 20 vezes 10 a 3 vezes 2.500 vezes 10 a menos 9. Isso vai nos dar uma frequência de 3,18 Hz. E o diagrama fasorial, nós construímos da seguinte maneira, pessoal. Colocamos um ponto de referência, tá? Que seria o centro do nosso diagrama fasorial, o eixo do diagrama fasorial. Colocamos a tensão no ângulo zero, tá? Com seu respectivo valor. Então nós faríamos essa reta aqui proporcional a um valor de 240 volts. Tá? Então faríamos um segmento de reta de ou 24 centímetros ou 2,4 centímetros. Tá? E aqui para cima nós representaríamos nossa corrente, tá? Que é de 12 mA. E aqui nós inserimos também mais uma informação, que é o ângulo de defasagem entre tensão e corrente, que é o ângulo φ. E esse nosso ângulo é de 90 graus. Então vejam bem, o diagrama fasorial nada mais é do que uma representação gráfica, né, com dados do circuito. Então, ao invés de nós fazermos uma senoide desse circuito, nós simplesmente fazemos o diagrama fasorial, que é muito mais prático e simples de ser feito e menos trabalhoso. Tá? E com isso também nós não precisamos nos preocupar com valores instantâneos. Tá, pessoal? Então agora eu vou deixar para vocês uma lista de exercícios. Tá? Então, qualquer dúvida vocês podem contatar aí no Classroom, tá bom? Então, bom trabalho, pessoal, e até as próximas aulas.